Olá, bem-vindo. Eu vou fazer esse vídeo aqui de introdução, tá? E antes de mais nada, eu tenho que explicar, né, a situação do microfone, porque eu já gravei dois vídeos, tá, para o Formação Online de Cultura, que é o projeto que você está vendo aqui, com o microfone do computador, que não é bom, né? Então, porque o que eu tinha quebrou, enfim. E aí eu tentei arranjar outro, tal, que foi esse aqui, né, que vocês estão vendo aqui. E aconteceu que, mesmo com ele, apesar de ele ser aparentemente melhor, por algum motivo que eu não sei qual é, não sei se ele já quebrou, não sei se é o adaptador que deu problema, vou tentar descobrir. Mas por algum motivo ele tá com esse chiado, né, que eu acho que vai sair com um chiado muito chato ao final. Eu estou ansioso para gravar alguma coisa, tô com um tempo agora que eu posso gravar, então eu vou gravar uns dois, três vídeos em carreata, né, vão ser menores, incluindo esse. É, Porque chegou o momento, sabe, aquele momento de gravar. Então quer dizer que os vídeos eles não vão ser gravados, né, semanalmente, eles vão ser gravados talvez. Eu queria inclusive tentar gravar o máximo de uma vez, entendeu? Porque eu sou essa pessoa. Tipo, ou eu pego para fazer de uma vez, ou se eu for fazendo progressivamente, eu vou parar no meio do caminho, porque tem uma hora que eu vou ficar tipo, ai que saco, sabe? Sou essa pessoa. Então, bom, esse vídeo de introdução, para quem chegou até aqui, já deve saber mais ou menos do que, é que se trata, né? Eu não vou ficar explicando tudo de novo, o que é esse projeto, etc. Mas, basicamente, formação online de cultura significa dar uma formação geral para você. Que tiver aqui, que você pode ser qualquer pessoa, né? Mas tem que saber que eu sou um Olavete. Né? Você tem que aceitar essa possibilidade de que quem está falando para Vossa Senhoria é um Olavete. Né? Então, se você tem repulsa, se no fundo do seu coração é, talvez você não goste, né? Porém, se você quiser aceitar o desafio de assistir mesmo assim, eu vou falar inclusive sobre esse fato da repulsa e o que, é que ela significa no nosso coração, tá? Então você pode tentar aceitar o desafio de experimentar um pouco e daí você vê se vale a pena ou não para você, tá? O conteúdo ele vai ser basicamente as artes. As artes, aí a relação entre a cultura local, a cultura erudita, né, a produção acadêmica e a cultura pop. São quatro modalidades. Ah, eu trato também um pouco da relação entre cultura, quer dizer, a arte moderna, né, a arte moderna genuína e a arte clássica, né, que são duas propostas completamente diferentes, é, mas que tem um fio, né, de continuidade, tem um significado, tem um sentido dela ter se tornado daquele jeito. Né, então não é pra ficar, a arte moderna não presta, etc, etc. Não, ela tem um motivo de existir. Em geral, minha postura vai ser sempre essa, né? Eu quero achar um motivo na qual dê para harmonizar as várias propostas como sendo todas parte de um mesmo conjunto. Né? Isso é, em resumo, a técnica que eu vou utilizar aqui. E, bom, eu quero usar esse vídeo para comentar algumas coisas porque eu não consigo deixar esse material aqui sem colocar isso, tá? São coisas pessoais, provavelmente vocês não vão querer saber. Então, quem quiser pode aproveitar e fechar o vídeo agora, porque basicamente essa é a explicação geral do conteúdo do curso e vocês vão experimentando e vendo a lista de aulas. E nisso vocês vão ter uma ideia do que, é que vai acontecer. Daqui pra frente vai ser realmente só algo mais de uma espécie de desabafo que eu gostaria de fazer, tá? Bom, em primeiro lugar, vai ser falada muita coisa nesse curso, assim, muita coisa. Né, assim, eu rodei feito louco mesmo. Foi sucessão de coincidências, acasos, esforços mesmo que eu tive que fazer, etc. Nenhum deles eu fechei o conteúdo, quer dizer, eu não sou especialista em absolutamente nada, sou um Zé Mané e eu quero permanecer assim, tá? Então, esse é um dos motivos, por exemplo, de eu usar pseudônimos. Tá? Eu vou continuar usando pseudônimos, eu não quero associar o meu nome a. Geralmente, quando não se quer associar o seu nome, é porque você está cometendo algum crime. No meu caso, é isso, mas não é pelo conteúdo, é por mim mesmo. Quer dizer, é, vamos dizer assim, perante Deus eu assumiria esse conteúdo. Porém, eu não considero legítima a maneira como eu passei por esse processo de adquirir esse conteúdo, tá? Vamos dizer, quem é do COF, né, você pode assistir a aula 7. E eu vou dizer a você, eu comecei o COF em 2016, talvez, mais ou menos, o curso online de filosofia do Olavo de Carvalho. Né? E se fosse para ser realmente sincero e honesto, eu teria parado na aula 7. E a minha situação permanece assim desde 2016. Então, para quem já conhece a aula 7, você vai saber mais ou menos do que é que eu estou falando. Se você não conhece, eu não vou detalhar a situação, obviamente. Mas o fato é que eu não considero legítima essa busca que eu fiz, porém eu fiz porque eu tinha que fazer. Assim, não foi por um motivo exatamente egoísta,
ela foi sobretudo porque eu estava vendo, né, eu estava acompanhando as rodas holovéticas, estava acompanhando esse processo de tentar entender o que é que... Eu comecei buscando tentar entender o que era o Olavo, né, quem era o Olavo, o que é isso que está acontecendo, etc. Isso por volta de 2000, final de 2014, começo de 2015. Né, num bom motivo, né, me apresentaram a ele através de artigos sobre vocação e coisas assim, e foi um momento em que eu estava precisando ouvir aquelas palavras, e eu não sabia nem quem era o Olavo, nem nada disso, mas eu fui começando a investigar conteúdo sobre estudo, né? E a coisa foi abrindo e eventualmente eu fui ver que tinha uma coisa interessante acontecendo ali, mas eu queria saber se eu podia confiar nessa pessoa, né? Porque eu faria isso com quem quer que fosse. Eu nunca fui de política, não entendo nada dessas coisas, tá? Mas eu fui, né? Me interessei sobre o tema de vocação, eu vi que comecei a ver que tinha uma coisa interessante ali e fui investigar, né? Quem era essa pessoa. Começou a aparecer as questões políticas, né? Eu sempre tive uma tendência mais de esquerda, mas não praticante, vamos dizer assim. Eu sou católico não praticante e tenho tendência de esquerda também não praticante. Né? Então, eu fui começar a investigar. Passei mais ou menos um ano até começar a ver, senti que eu realmente queria acompanhar aquela história que estava acontecendo ali. Vi que ia acontecer uma coisa muito grande. Ninguém tem interesse em saber. Né? Eu começava a falar com pessoas que têm mestrado, doutorado, etc. Professores, assim, ninguém. Não, mas isso é besteira, não tem, sai daí. Só que eu senti que estava acontecendo uma coisa grande e de fato aconteceu. Né? Comecei a investigar as rodas Solavetes, etc. Né? Participo delas, fui formado com elas, né? Elas me ajudaram muito, me ensinaram muito, me ofereceram muito, né? Mas eu vi muitos buracos, né? Muita deficiência na formação. Eu vi também que o que o Olavo esperava da gente, né? E o que a gente de fato tinha, não é o que a gente podia oferecer, o que a gente tinha por padrão. Tinha uma distância muito grande, né, entre uma coisa e outra. E eu comecei a investigar assim, o que é esse buraco que eu estou sentindo que está acontecendo, né? Eu sentia isso por depoimentos, por conversa com pessoas, vários tipos, vários níveis, várias posições sociológicas, várias posições em relação ao Olavo diferentes, né? E passei por muitas situações, muitas situações, assim, bem dramáticas mesmo, tristes, inclusive. E assim, você vê um problema acontecendo, você vê que tem uma solução, mas você vê que você não sabe que solução é essa, você percebe que a pessoa também não sabe, e ela se fechou para perceber aquilo. Né? Então, muitas situações tristes, né? E tudo isso foi acumulando no meu juízo, né? E pesando muito mesmo. E eu tive que continuar a pesquisa, fui continuando, etc. E essas pesquisas geraram esse documento, esse material, né, que eu fiz primeiramente, Percepção de Padrões, né, mais ou menos um ano. Eu estou gravando isso aqui em 2023, né? Eu acho que eu terminei. Não faz um ano, faz mais de um ano, talvez um ano e meio. A Percepção de Padrões, acho que é um ano e meio, mais ou menos. O Olavo estava vivo ainda, eu acho. Que é a documentação de base, né, sobre as artes. Só que nunca fui estudando as artes, né, tentando tirar proveito com base no Aristóteles numa perspectiva do Olavo, né, Introdução aos Quatro Discursos. Eu comecei pela literatura, expandi para as outras artes. Só que eu percebi uma tendência, eu percebi uma espécie de, quer dizer, todas as artes, melhor dizendo assim, elas vêm de uma mesma fonte. Né, e eu comecei a investigar essa fonte e o Percepção de Padrões ele termina nessa fonte, né. Quer dizer, começa nas artes, né, e termina nessa fonte que eu chamei de padrões, né, percepção de padrões. Ou seja, a capacidade humana de perceber padrões. Né. Eventualmente se evoluiu para outro nome, mas a princípio foi isso. Junto com isso, eu coloquei mais alguns ensaios, né, alguns textos que eu fui, investigações que eu fui fazendo, porque eu sempre fui essa pessoa meio metida no pop, metida em outras... Eu sou otaku, tá? Então você vai ver várias mesclas aqui acontecendo no tipo de conteúdo, no estilo do conteúdo que eu vou oferecer. Né? Então eu sou majoritariamente otaku, minha vida foi formada inclusive na otakice. Minha vida começou na verdade como otaku, porque antes disso eu era um vazio, tá? Eu era um nada, né? Literalmente, né? E o ambiente otaku me ensinou a ser uma pessoa mais forte, mais honesta, mais sincero comigo, etc. Então eu estou muito recheado dessa influência otaku. Então eu tentei achar essa coisa, esse meio de juntar essas várias propostas, porque todos nós fomos formados nessa mistura, nessa mescla confusa que a gente não sabe ainda definir, né? E ao mesmo tempo oferecer isso, né? De modo que servisse para um aluno do COF, ou seja, servisse para alguém que está querendo participar da proposta do Olavo, mas pode servir também para qualquer pessoa que simplesmente tem interesse em organizar, né, um pouco do seu conhecimento. Pode ser um otaku, que queira ver o que é que existe além da otakice, pode ser alguém que está buscando alta cultura ou cultura erudita, né? Pode ser alguém que seja da universidade, mas que queira perceber o que é que existe além do que tem na academia, né? Então, essa tentativa de juntar essas várias culturas também significa que eu posso colocar essas portas para essas pessoas que tiverem interesse, né?
dentro desses ambientes, né? Porque o ambiente puro você pode não perceber, mas talvez você possa pressentir que o ambiente puro ele fecha outras coisas, né? Seja na cultura pop, seja na cultura erudita, seja na cultura acadêmica, seja na cultura local, né? E eu vi, né? Eu vivenciei novamente com muito drama essas situações. Então, esse material, né? Eu estou fazendo, eu fiz, quer dizer, além do Percepção de Padrões, teve o segundo, né? Que é recente mesmo, acho que foi dezembro de 2022, chamado Tratado da Inteligência, que resume basicamente tudo que eu queria dizer, basicamente, tá em Tratado da Inteligência e no Percepção de Padrões. Existiam outros tratados também que eu gostaria de fazer, né? Eu estava fazendo o Tratado de Filosofia, fiz até a metade, só que bateu esse cansaço, né? Tipo, ai, cansei e tal, deu aquela coisa, sabe? Aí acabei parando. Mas por quê? Porque não tem mais, depois de tratar de inteligência, não tem mais motivo de fazer alguma coisa. Só que eu sei que as pessoas não vão acompanhar, ninguém vai ler, entendeu? Não vão ler. Eu sei que não vão ler, porque eu fiz a propaganda, né? E eu vi a modalidade que eu fiz, dá pra ver quantas pessoas leram, quantas não leram, quantas páginas foram lidas e de fato quase nenhuma foi lida. Então, tudo bem, quer dizer, não estou querendo dizer que isso aqui é relevante nem nada, mas ainda fica em mim uma espécie de esse peso que foi acumulando nesses anos, ele ficou, ele permaneceu, né? Como ele não foi embora, né? Eu sabia que tinha a ver com isso, né? Que é uma outra iniciativa que eu ainda tinha que fazer. Ano passado eu tentei fazer um projeto ligado ao Olavo, né? A Projeto Olavete, eu não sei, eu sei que era assim, era tentando pegar a imagem do Olavo e ir descrevendo, puxando questões em volta, que, enfim, gostei bastante, estava fazendo, só que eventualmente eu parei e disse, não, não é esse ainda. Ele tava bom, ele tem muito documento que eu vou reaproveitar aqui, mas ainda não era aquilo. Quando eu digo reaproveitar, por exemplo, documentos sobre a literatura, sobre a linguagem poética, o funcionamento da linguagem poética, etc. Então tem conteúdo lá que eu vou reaproveitar aqui. Mas eu acho que essa forma que eu dei para esse curso daqui, para esse material daqui, eu acho que é melhor. Então eu vou gravar, quero gravar vários em carreata, mas eu vou disponibilizar um por semana para não ficar muito pesado para vocês, né? Não vou espalhar em muitos lugares, tá? Ah, e como eu falei, né? Como eu me sinto, na verdade, muito mal, né, porque eu não acho legítimo essa busca que eu fiz. Não foi uma busca, vamos dizer assim, eu não consideraria uma busca divina. Deus me chamou para fazer essa é uma coisa de Deus. Sempre eu fui, me perguntaram isso, né? Você acha que essa bagunça toda que você está fazendo é coisa de Deus ou do demônio? Eu digo, não sei, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então, não acho que foi uma coisa de Deus, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, qualquer coisa pode ser transformada em algo de Deus se você souber, se você entregar com o seu coração. Então, a minha intenção é mais ou menos essa, e por isso que eu estou colocando também esse depoimento para vocês. Né? Então, estou tentando colocar minha posição, né, de vida para mostrar que eu não recomendo. Né? Então, não vou sair divulgando isso aqui com muito gosto, mas em compensação também não vou cobrar. Né? Não sou doido de cobrar por isso aqui. Apesar de que é conteúdo sério, tá? E me custou muito. O outro motivo que eu não vou cobrar é porque eu, né, recebi muito das rodas holovetes em geral, das rodas de cultura também, da universidade também, né, assim, muita gente com paciência comigo, muita gente, assim, sem essas pessoas eu não conseguiria chegar nem perto de onde eu cheguei, não conseguiria mesmo, assim, muita gente mesmo com paciência. Então, muita da raivinha que a Rodolavete, por exemplo, tem com a universidade, eu não posso ter, porque a minha experiência lá foi de pessoas que tiveram mais paciência do que eu merecia, muito mais, 10 vezes mais do que eu merecia. Então, devo muito a elas, e como também devo a Rodolavete, como também devo, sobretudo, ao Olavo. Então, não posso, né, falar mal de nenhuma dessas pessoas. Mas, né, coisas precisam ser faladas, mas com intenção formativa. Então, ah, eu fiz um esforço pessoal de tentar organizar essa bagunça, né, que se formou na minha cabeça pela minha frequência nesses ambientes todos. E esse esforço é basicamente o que eu vou oferecer aqui para vocês, para quem tiver interesse. Então, a coisa vai desde como ler um livro, né? O que é que você vai fazer, o que é que você faz quando você pega um livro, até, sei lá, vai ter as aulas dialéticas, né? Que é o que eu vou gravar agora, vai ter, é, enfim, vai ter desde um anime até Platão. Como é que essas coisas estão todas meio que relacionadas no mesmo projeto formativo. Né?
Não espero sair daqui, não quero, não, espero que não saia daqui, na verdade, não quero espalhar isso mais do que deveria. E, bom, né, o pseudônimo que eu costumava usar, né, que talvez seja os que vocês conheceram antes de vir para cá, né, não será mais utilizado aqui. O pseudônimo que é utilizado para esse projeto específico é Teofrasto. Por que? Nunca saberemos. Mas o nome real desse projeto, o nome que eu assumiria nesse projeto seria Teofrasto. Porque cada nome, de certo modo, tem uma identidade pessoal, tem uma maneira de fazer as coisas, tem uma tendência de discurso. Não num grau Fernando Pessoa, né, mas é uma espécie de heterônimo, tá? Então, aqui eu já não estou falando mais como o personagem ou como a pessoa que eu falava. Tudo isso são partes minhas, obviamente, mas eu não estou mais evocando a parte que era do canal que vocês talvez conhecessem quando vieram pra cá. Não é mais aquela, é outra, tá? Então, em nome disso, eu vou falar aqui de um jeito um pouco mais diferente do que eu costumo fazer no canal, tá? Não sei se vai dar pra perceber, mas se não perceber também não tem problema, mas acredite, vai ter diferença. Então é isso, esse é o vídeo aqui de introdução, né? Não queria deixar vazio, já começar a aula 1 e tal. Como eu falei, tem 2 aulas feitas já, né? Elas estão com áudio um pouco ruim, eu consegui aumentar o volume, né? Acho que já tá melhorzinho por causa disso. E, bom, fora isso, eu vou gravar aqui algumas, né? São as aulas de elétricas, né? Eu peguei aqui, vou voltar a puxar uma briga aqui. Aí eu vou aproveitar esse momento de clima de voltar a puxar uma briga, né? E vou gravar aqui uma ou duas. E é bom que já é algumas aulas para as semanas seguintes, né? E daí eu acho que fica melhor. Não vai puxar muito pra mim quando for pra gravar o resto. Então é isso, gente. Espero que vocês, quem tiver paciência de assistir, quem gostar de assistir, né, que tirem proveito. Né, quem quiser compartilhar, compartilhe. Quem quiser tirar dúvidas, fique à vontade. Né? Não posso garantir que eu vou ter aquela disposição e disponibilidade de responder exatamente na hora, tal, mas eu garanto a vocês que eu vou guardar aquilo, vou ficar com o meu coração até eu responder, porque isso acontece comigo. Espero que dê para tirar proveito, né? Espero que dê para aproveitar isso aqui. Sim, e uma coisa que é necessário falar. Eu vou falar de muita coisa, assim, muita coisa, muita coisa. E eu fico com medo de falar dessas coisas por causa disso, porque é tanta coisa que você assistindo você pode ficar com a impressão de que ainda tem alguma coisa para falar. Tipo, porque em parte, né, um projeto de cultura ele acaba sendo uma coisa replicável. Tipo, eu te ensino e você daqui a pouco você vai dizer, eu quero fazer uma coisa parecida, né? Mas você pode ficar com a impressão de, não, mas não tem mais nada pra fazer. Mas tem muita coisa, muito coisa pra fazer. Inclusive fazer o que eu estou fazendo, só que é melhor, né? Tem como fazer, é muito fácil. É bem tranquilo de fazer isso. Melhor que o que eu fiz. Mas um ponto, né, central que é do projeto é entender o seguinte, né? Na minha visão, né, a nossa função aqui é servir. Né? E daí cada um serve de acordo com o espaço, né, que teve acesso na vida, né? O ambiente que teve acesso, as informações que teve acesso, etc. E estar aqui, consumindo esse curso, vai te dar algumas informações que vão ampliar a sua possibilidade de pensar sobre essa sua utilidade na vida. Né? E a questão, né, que é importante sempre pensar é o quão profundo você conseguiu entrar dentro da sua própria condição de existência para fazer o máximo de uso possível para servir mais. Né? Servir mais, servir melhor. Né? Porque por exemplo, se você é um acadêmico e você dedicou sua vida a uma obra, só que você nunca parou para pensar exatamente que obra é essa que você está se dedicando, por que ela existe, para que ela existe. Então você vai fazer uma obra, só que a sua obra, no fim das contas, ela não vai servir. Ela vai ficar perdida no tempo. Ela vai ser esquecida rapidamente, a não ser que você fez esse trabalho extra, ou que alguém fez por você. Então alguém teve o cuidado, teve o carinho de se debruçar sobre, provavelmente não só sobre a sua obra, mas sobre várias outras, das quais a sua se inclui, e achou uma chave geral na qual encaixar aquilo como algo de valor. Né? Mas é importante que você próprio faça esse trabalho. Né? É parte da sua função saber para que você serve, né? Para poder servir melhor. Né? Então, independentemente da sua condição, da sua posição, dos seus conhecimentos pessoais e particulares, eu acho que todo mundo pode e deve, na verdade. Mas eu não quero ser intelectual. Não interessa. O conhecimento ele existe para servir. Né? Então, para saber servir melhor, você vai precisar de conhecimento. Então, saber organizar isso em você para que você possa ser uma pessoa que acrescente mais do que retire. Né? Retirar a gente sempre retira, mas que você possa, na medida do possível, acrescentar mais do que retirar. Eu acho que essa é a função da gente. E a função desse curso é oferecer algumas técnicas de como tirar proveito, mais proveito das coisas e como organizar um pouco melhor
essa confusão que você talvez nem tenha percebido que existe, mas a partir daqui você vai começar a perceber, para poder daí começar a pensar como é que você pode fazer para organizar essa bagunça para servir mais, né? Basicamente é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.